só, gente, o prefeito de Criciúma, Clésio Sálvaro, do PSDB, demitiu um professor de artes da rede municipal de ensino que exibiu em sala de aula um clipe de uma música do cantor Criolo, com a temática LGBTQIA+. Paulinha, o prefeito chamou o conteúdo de viadagem, é isso? Pois é. Sabe que eu procurei nas redes do prefeito, o vídeo não consegui encontrar, então usei aqui o recorte que fez o ativista Antônio Zupério, que inclusive é super vigilante, ele sempre tá ali trazendo esse tipo de pauta, trazendo para os holofotes, digamos assim, chamando a atenção das pessoas a respeito de temas importantes. Então vamos conferir esse trecho com o prefeito da cidade de Criciúma, Clésio Sálvaro, do PSDB. Estou determinando a imediata exoneração daquele professor que em sala de aula expôs ali um vídeo erotizado de forma inapropriada para os alunos da rede pública municipal. Com essa viadagem na sala de aula, nós não concordamos. E se os pais souberem de algo parecido que foi exposto para os seus filhos, por favor, entre em contato com o município de Criciúma, que o professor será exonerado de forma imediata. Tá aí o vídeo, né? Esse trecho do vídeo. Vamos falar um pouco agora a respeito do vídeo do Criolo, da música do Criolo, que é Etérea, que foi exibida para esses alunos do 9º ano, então idades entre 14 e 15 anos, em uma aula de artes, né? Essa faixa já tem 1,2 milhão de visualizações no YouTube, concorreu inclusive ao Grammy Latino em 2019, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa. E o que diz a letra? Eu peguei um trechinho aqui para a gente conferir. Vocês vão soltar o trechinho, gente? Separado? Pode soltar. Uma bala quase hétero, etérea, massa, complexo de não se entender, um canalha quase hétero, ignorar amor por... Gente, então, eu queria uma parte que eu tinha separado, que eu vou ler aqui para vocês, que acho que a letra importa. Vocês viram um pouco do clipe, tem a participação de várias personalidades LGBTQIA+, que inclusive depois fizeram parte de um documentário a respeito da violência contra LGBTQIA+, contando casos das suas vidas particulares. É um documentário bem legal, que eu inclusive recomendo. Mas olha o que diz aqui a letra. É necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões. Alento para a alma, amar sem portões. Amores aceitos, sem imposições. Se te dói em ouvir, em mim dói no carnal. Mas se tem um jeito, esse meu jeito de amar, quem lhe dá o direito de vir me calar? Eu sou todo amor, medo e dor se erradicar. Feito sol que ilumina a umidade suspensa do ar. Bom... Essa, então, é a canção do Criolo. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Criciúma e região se colocou ali à disposição do docente, né? Eles entendem que devem processar o prefeito por homofobia. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que medidas cabíveis em relação ao assunto foram tomadas e que o profissional não faz mais parte do quadro de professores. O professor ainda não se pronunciou, mas o Criolo, que é o autor da música, resolveu fazer um comentário e uma nota oficial. Então, lá na rede social dele, vamos ver o que é que o Criolo falou. Olha, após a lamentável demissão de um professor, depois de exibir o projeto em sala, tanto o clipe como o doc, ambos sem nenhum tipo de restrição pelas diretrizes do YouTube, já foram exibidos em diversos festivais de cinema, instituições de arte, música e dança, como a Filmoteca da Universidade Nacional do México, ao longo dos quase 2 anos de suas trajetórias internacionais. Compartilhamos orgulhosamente o documentário novamente aqui, na esperança de que ele possa chegar mais longe, com mais pessoas entendendo e refletindo sobre o que acontece em nosso território e como o Brasil se tornou o país que mais mata a sua população LGBTQIA+, em todo o planeta. Aí ele fala aqui que Etérea, música indicada ao 20º Grammy Awards como melhor canção em língua portuguesa, e clipe doc exibidos em mais de 30 festivais. Ô, Paulinho, eu fiquei com uma dúvida. Qual era o contexto dessa exibição? Então, eu não sei qual é o contexto dessa exibição, mas eu não entendo em que contexto esse clipe pode ser criminoso ou pode ferir alguém. Era uma aula de artes. Ué, eu acho que o tema é cabível.
Eu acho que o tema da encaixa, diversidade, esse clipe, inclusive, foi premiado pela coreografia, que é maravilhosa. A E para dança? você falar em diversidade e talvez até em estética cinematográfica, é lindo esse clipe. Eu não vejo nenhum problema nesse clipe, inclusive para essa faixa etária de 14 e 15 anos. Acho que não tem nada demais. Agora, o prefeito é do PSDB, né? PSDB. O Eduardo Leite é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB e se declarou homossexual recentemente, né? E o termo que ele usa, né, viadagem, é completamente inadequado. O que você acha, Bruna? Eu acho que a gente tem que compreender duas mentalidades que são divergentes, mas elas coexistem no Brasil, para a gente entender. Porque a maneira como o prefeito falou, eu fiquei em dúvida. Ele fez isso porque foi uma exigência dos pais ou porque a impressão que ele deu, falou, pais, vocês souberem mais de uma coisa, me falem. Então, eu fiquei com essa dúvida, tá? Eu acho que seria legal a gente saber se foi uma exigência dos pais. Por quê? Porque você tem duas maneiras de entender quem é o responsável pela educação dos valores, se é a família ou se é a escola. A gente tem uma mentalidade que eu não vou falar muito aqui, porque exige muito estudo, é um negócio sério, que é a mentalidade igualitarista, a tradição igualitarista, que realmente entende que a escola, que é uma entidade, uma instituição do Estado, deve, de maneira igualitária, difundir valores para gerar coesão social. Isso, tradição igualitarista. A gente tem, por outro lado, tradição conservadora, que entende que família e Estado, quando coexistem, gera só confusão e balbúrdia, e que os valores que devem gerar a coesão social devem ser ensinados pela família via tradição. Então, são essas mentalidades que estão em confronto. Evidentemente, todas as famílias de mentalidade conservadora acham inadmissível que valores ligados à defesa, por exemplo, da diversidade, sejam transmitidos pela escola. Não necessariamente que eles sejam contrários, mas eu, por exemplo, eu converso disso com a minha filha. Eu acho inadmissível que um professor converse. Não vejo problema nenhum clipe, não vejo problema nenhum que está no YouTube, mas não são as diretrizes do YouTube que vão dizer para minha filha como o assunto deve ser abordado. A tal ponto que Felipe Neto não entra na minha casa porque ela já sabe que é ridículo. Ela sabe que é ridículo porque sou eu que dou educação. E o Felipe Neto, que o YouTube permita que as diretrizes do YouTube acatem Felipe Neto, não tem problema nenhum. O problema é alguém evocar que, não, mas o YouTube não censurou, então é legal. Na verdade, quem diz o que é legal para os filhos são as famílias. Isso que eu acho que deve ser entendido para se compreender que os pais eventualmente tenham procurado o prefeito, se sentindo incomodados que esse tema tenha sido tratado pela escola. Eu acho que é isso que está em jogo, Paulo. Agora, eu vejo duas coisas nessa história. Uma, a possível discussão que você possa fazer sobre o conteúdo. Eu acho que discussão sobre conteúdo é sempre bem-vinda. A outra é que esse prefeito foi preconceituoso. E o cara foi demitido. O cara foi demitido. Pela maneira de se expressar. Foi preconceituoso e precisa de todas as formas ser. Eu acho que ele foi bronco. Eu acho que ele foi bronco. Não, ele foi LGBT-fóbico. Essa é a verdade. Ele foi, Bruna. O pior que foi. E assim, eu acho que as pessoas elas não conseguem separar uma discussão minimamente sobre conceitos de uma agressão. O que ele faz é agredir uma comunidade específica lá. Pô, você pode divergir, mas você não precisa agredir, você não precisa menosprezar. Falar viadagem, xingar. Mas essa é a confusão que está rolando no Brasil por falta de cultura política, Paulo. Por as pessoas não entenderem que esse é o problema. Um pouco o debate, sim, isso entendeu? Com certeza. Esse xingamento odioso que o prefeito fez, com ofensa, é a cereja no bolo. Cereja no bolo de uma parte, infelizmente, da sociedade brasileira que tem muita dificuldade com critérios mínimos de respeito ao próximo, de aceitar a diferença. Veja, jovens de 14 ou 15 anos, não estamos falando de criancinhas, estamos falando de adolescentes já, a imensa maioria deles já sexualmente maduros e muitos já praticando atos sexuais. Muitos adolescentes nessa idade, inclusive, já têm e já sabem a sua orientação sexual. E muitos, vejam só, uma minoria, mas uma minoria relevante, não se encaixa no padrão homem ou cisgênero heterossexual. São padrões diferentes desse. O que acontece com jovens que estão fora deste padrão em muitas escolas aí pelo Brasil inteiro? Zoeira, o mais leve, né? A zoeira, a piada, mas que já machucam, evidentemente, que já levam a internalizar um preconceito, que já levam a pessoa a se esconder, e outras vezes violência direta mesmo. Hostilização, ameaça, inclusive, ou às vezes atos e violência contra a sua integridade física.
Tem gente nesse país, isso é verdade, uma verdade literal, basta abrir os jornais, que apanha ou até é morta por ser, seja homossexual ou ser transexual, transgênero. E então, aí... um clipe como esse, uma discussão como essa, ela tá... leiam a letra, ouçam a música. Ele está falando de aceitar que o outro exista, que você não precisa, não é porque você não é, que você tem que rejeitar, ou que você pode rejeitar. E o que está por trás dessa rejeição? Qual que é o desejo recalcado, violento, que está por trás de tanto ódio contra uma mensagem que é apenas, não é que eu quero transformar, vamos fazer toda a sociedade virar transgênero, óbvio que não. É só aceitem, isso existe, respeitem as pessoas e quem elas são. Uma coisa tão elementar vira uma polêmica desse tamanho, ainda mais com as imbecilidades odiosas que vieram da boca do prefeito depois. Fala, Paulinha. Então, aí eu sempre fico pensando bastante sobre isso, que eu entendo o que a Bruna está falando, que, por exemplo, ela fala sobre diversidade com a filha dela, mas ela não entende que a escola possa falar sobre isso. Mas, tipo, a Bruna fala sobre diversidade com a filha dela, que bom. Alguns pais não e reproduzem esse tipo de discurso odioso e que separa as pessoas e que gera violência, como o Joel trouxe, primeiro na escola e depois na vida real. E essa violência faz com que a gente seja o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Então, assim, se esses pais não estão prontos para falar sobre diversidade e se a escola não pode falar sobre diversidade, como é que a gente vai avançar sobre esse tema? E aqui eu não estou falando que eu tenho certeza sobre o que deve ou não ser feito, mas acho que é uma pergunta que mesmo quem acha que a escola não deve falar sobre isso, tem que começar a fazer. Porque e se você está numa família religiosa, porque acho que às vezes a religião esbarra na homofobia, né? Porque a gente sabe, tem algumas religiões que acreditam que isso não pode ser, que isso é do demônio. Gente, existe. Eu não estou desrespeitando essas pessoas, mas elas existem. E se elas reproduzem isso para um filho, e aí o filho vai na escola, e é isso que ele tem para dizer para um colega? Deixa. Como é que a gente vai avançar nesse tema? Não sei.